Mas a vida de vocês se tornou uma coisa tão chata, que deveria ser uma diversão, se transformou numa obrigação do ser humano. Obrigação de vencer, obrigação de sobressair. Obrigações, obrigações, obrigações. Quando vocês eram criança e qualquer coisa que você estivesse fazendo, se você buscar no seu arcástico aí, ó, na sua memória, você vai lembrar do teu pai e da tua mãe falando assim: o que você está fazendo? Então vocês devem ter ouvido, com certeza, o que você está fazendo? E aí, logo em seguida, o primeiro comando: não faça isso. Não pode fazer isso. Aí inventaram essa porcaria dessa matéria que o Mago dava aula, aritmética, é isso, Mago? Né? E aí você aprende a tabuada. Adição, subtração, divisão, multiplicação. A desgraça da multiplicação é a maior dificuldade para o ser humano, não é? A tabuada do multiplicar. Então você já encontra dificuldade logo no aprender. Você tem dificuldade em multiplicar. É um saco você multiplicar, né? Diminuir é fácil. Adicionar é fácil. Dividir é fácil, mas multiplicar é difícil. Mas isso foi dito para vocês, que é para vocês viverem com dificuldade de multiplicação das coisas. Então você era uma criança que queria correr no sol bonito, que nem está hoje aí, e alguém falava para você: não pode correr no sol. Você queria ganhar as alturas escalando as árvores para você ganhar a habilidade de ganhar os céus. Não pode, isso é perigoso, você vai cair. Não é assim? E aí vocês vão sendo podados, sabe? Podado. E como você tem informação, não é muito difícil de chegar um tempo que você simplesmente diz: eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E aí, perde a liberdade. Mas aí você conhece uma outra barreira. Você descobre que você está em um planeta, mas que esse planeta tem um caminho, que é a vida, e dois destinos: o céu ou o inferno. Seria até bom se houvesse diferença entre os dois, mas só que não há diferença, tudo é igual. Se você quiser ganhar o céu, você não pode ter prazer, você não pode ter ganância, você não pode ter ambição, você não pode ter mais do que os outros, porque isso é errado. Você não pode ter prazer na carne. Você não pode nada. Alguém está te vigiando 24 horas. Tá bom, eu não quero essa porcaria desse caminho aí, eu vou no outro. Lá você tá mais fudido ainda. Que lá tem um cara chifrudo, rabudo, né? Implacável. Você acredita que eu acho que o diabo é melhor que Deus? Sabe por quê? Porque Deus rejeita as pessoas que têm defeitos, as pessoas que cometem seus delitos. O diabo aceita. O Deus não. Para ele, só aqueles que se negam a viver. Que não erram, que não cometem nenhum tipo de exagero. Como é que você vai conhecer seu limite se você não puder exagerar? O exagero é uma das ferramentas que faz você perceber quão capaz você é de ir além dos seus próprios limites. E aí, nisso tudo, criou um personagem fictício, mas que é poderoso, chamado medo. Aí as pessoas começam a ter medo. Medo de Deus, porque ele é vingativo. Medo do diabo, porque ele é maldoso.
E aí você começa a separar seus eleitos na terra. Os que são bons e os que são ruins. Os que são bons são aqueles que ditam regra para vocês. Meia dúzia de pessoas que abrem mão da vida para ensinar miséria para a humanidade. Ensinar miséria. As escrituras, as Bíblias, todo esse tipo de coisa aí, ó, tem que ser abandonado. Porque eles foram escritos por pessoas que já morreram. E quando essas pessoas morreram, essas escrituras morreram com elas. Morreram com elas. Quando o ator, o senhor da obra morre, sua obra também morre. Enquanto ele estiver vivo, ele consegue fazer arranjos, ele consegue melhorar. Mas depois que ele morre, a obra morre com ele também. Então, todas essas escrituras, tudo isso aí está morto, porque quem escreveu morreu. Inclusive, o Deus que existe nessas escrituras está morto também. E ele é teimoso, ele ressuscitou 3 vezes. Verdade, no princípio ele era o cara lá que... ciumento, que ficou com ciúme porque comeram uma maçã. Eu acho que maçã era uma mulher, viu? Eu tenho desconfio. Não vou falar o que eu pensei aqui, cara. Tô levando em consideração maçã, mulher, foi a Eva que comeu. Melhor deixar pra lá. Você entendeu, né, você? Você estava lá. E aí depois ele veio no segundo momento como Deus justo, né? Aquele que fazia justiça, o Senhor dos Exércitos. E aí depois ele vem de novo todo amoroso. E aí o amoroso pregar ele numa cruz. Pregar o amor na cruz. Sim, porque quem é livre, quem prega a liberdade é perigoso. Então é melhor pregar. E a partir daí nada mais aconteceu. A partir daí foi releitura dos mortos. E as pessoas estão como estão. Se você for uma pessoa, ó, eu vou ser bem sincero para você, se você achar que quando você morrer vai mudar alguma coisa, você está enganado. Se você quiser ir para o céu, para o paraíso, depois da tua morte, você terá que trazer o céu para o teu coração, nessa vida. Porque você só tem uma possibilidade de ir para o céu, se ele estiver com você na hora da sua morte. Teu paraíso tem que estar dentro do teu coração. Se você escolher ir para o inferno, você terá que saber que você terá que levar todo o sofrimento dentro do seu coração. Por quê, Mago? Porque a outra caminhada é a continuidade dessa. Não pensa você que parou, fechou o livro, vamos recomeçar. Não. Então, se você é uma pessoa que vive triste, não se preocupe, é que eu estou movendo céus e terra nessa manhã. O Exu do Lázaro, o Treme Terra, está comigo essa manhã. Entendeu? Se ele continuar engordando desse jeito, provavelmente vai tremer terra a hora que ele andar. Então presta atenção. Você vive uma vida miserável, pobre, sem alegria, sem prazer, na esperança de que a hora que você fechar o olho aqui, tudo vai mudar da noite para o dia. Larga de ser besta. Você vai continuar e talvez vá até piorar. Porque aqui você ainda tem ajuda de guias, você tem ajuda de um monte de coisa. Sabe essas vozes interior? Tá cheio de pessoas falando que tá cheio de vozes interior, né? Não tá cheio de vozes interior? Cuidado com elas. Não ouça nenhum tipo de voz interior. Isso não é voz de mentor espiritual, isso é voz da sua mente, porque a mente tem quantas vozes? Milhões de línguas a mente sabe falar. A mente pode não saber, mas ela se adapta a qualquer tipo de idioma. Você condicionou ela, ela aprende aquele idioma.
Todas essas vozes que aparecem dentro da sua cabeça, dentro de você, não é voz de Deus, não. Porque a verdadeira voz do teu mentor, do teu guia, é silenciosa. Porque a divindade só fala através do silêncio. Não pode haver um único ruído. Por exemplo, não estou conseguindo, eu estou divindade, não estou conseguindo falar aqui. O estômago da Marilis está, com fome. Como é que você está mal na vida? Ouvindo conselho errado. Tudo voz. Não é ouvindo conselho errado. Ouvindo dica errada. Ouvindo crença errada. Tudo é através do som. Como que você fica triste? Ouvindo música de cornice. Né? A Fernanda chora. Chora. Por causa do nordestino que ela largou em Pernambuco e puxava a peixeira e punha ela e a mãe dela para correr na rua. Fugiu do Pernambuco para estar montado num jegue. O jegue morreu no meio do caminho e terminou, chegou aqui em cima de um cabrito. Ele tá ali, ó, eu mostro ele para vocês. Então as pessoas acham, e vocês acham, pode ter certeza que vocês pensam assim, ó, eu vou levar uma vida com um pezinho no céu, um pezinho no inferno. De vez em quando eu cometo um exagero, de vez em quando eu me perdoo, de vez em quando eu faço isso, de vez em quando eu faço aquilo. Tolice. Mete o pé na jaca. Se você tiver de errar, erre bastante aqui. Para quando você chegar lá do outro lado, todos os seus erros já foram cometidos aqui. Pensa, você chegar lá do outro lado, só acertar. Né? Então, esse sofrimento de vocês, ele existe porque vocês foram podados. Vocês foram podados. Em todos os sentidos. Nós estamos, nós três, desde a primeira noite, falando para vocês, abandone todo tipo de escritura. Por quê? E hoje eu estou dizendo por quê? Porque todos os que escreveram escritores estão mortos. Portanto, elas também estão mortas. A gente vem falando para vocês falar do silêncio, mas isso não é novidade. O povo do Oriente falava isso antes de Jesus andar na Terra. Bem antes. Não é para você silenciar a tua mente, não. É para você silenciar o universo inteiro em volta de você. É você conseguir ouvir o silêncio interior de você. Não adianta nós estar fazendo meditação com o mago e preocupado. Será que a costela vai estar pronta até 11 horas? Tá? Porque ontem eu ouço pensamento, eu consigo ouvir falando, esse filho da puta desse assador, desse cozinheiro, ficou lá embaixo xeretando, lá e não veio fritar essa porra desse porco. Tá? Muitos foram dormir com fome, entendeu? Deitou lá, comeu o travesseiro, alguns morderam até fronha. Eu ouvi isso aqui, eu não presenciei essa figura aqui, não. Mas antes eu vou falar uma coisa para vocês, cuidado, e vocês que são médios, mais cuidado ainda, tá? Com uma intuição espiritual, que é um desvio para você se ferrar. A espiritualidade, a espiritualidade não vai ficar falando com você. Porque falando, a humanidade toda fala. A espiritualidade vai te apontar o caminho e quem vai decidir se você vai ou não é você. Quem precisa de guia é cego, tá? Quem precisa de guia é cego. Vocês não precisam, não fica com essa ideia de que vocês precisam de guia. Na verdade, o guia é apenas um indicativo do melhor caminho para você seguir. Ele vai te orientar, ele vai te apontar a direção. Se preciso for, ele vai até caminhar com você um bom trecho, mas a caminhada é sua. Vocês são médicos, vocês vão ver durante os atendimentos de vocês que as pessoas vêm com as mais variadas demandas, conversa com as entidades de vocês, as entidades de vocês mandam elas fazerem certas coisas, e as pessoas não fazem.
Ou fazem pela metade, depois vem reclamar para vocês. Seu guia não vai sair do seu couro e vai lá pegar a pessoa e vai fazer o serviço que a pessoa tem que fazer. Você tem que fazer o que você tem que fazer. As pessoas ficam nessa ilusão, isso aí ó, é uma coisa perigosa. Tá? Antigamente, aqueles povo do Oriente ficavam tentando praticar levitação, sabe? Ficavam 10, 12, 30 anos praticando aquilo lá até conseguir levitar. 30 anos perdido para tentar levitar. Se eu fosse eles, amarrava uma cadeira a 8 metros de altura, sentava nela lá e pronto, para quê? Não é? Hoje, no tempo de hoje, eu arrumava uma cadeira tipo um elevador. Tom! Falava pro outro aí, ô trouxão. Vocês fazem isso no cotidiano, vocês ficam experimentando uma coisa sem necessidade, vocês ficam tentando uma coisa sem necessidade, vocês não conseguem perceber que vocês precisam ir adiante. Hoje, que dia é hoje? Porra, quanto tempo faz que um dia como hoje é domingo? A troco do quê? Que dia que vai ser amanhã? Foda-se, segunda, caralho nenhum, amanhã vai ser domingo pra mim do mesmo jeito. Depois de amanhã vai ser que dia? Pra mim já vai ser sábado de novo. Entendeu? Não é? Pra que essa coisa de ficar fazendo cronometrar dias e meses? Corre disso. Isso é fictício. Isso é fictício. Então essas vozes faz vocês se perderem. Essa voz, porque quando você fica com a cabeça confusa, você começa a procurar a resposta. E a resposta é a aritmética que eu falei. Cálculo, medo, risco, perda, ganho. Olha que confusão que você faz na sua vida. Será que vale a pena arriscar? Lógico que vale. Você pode levitar, você pode mandar aquela palmeira sair dali e vir para cá, mas isso não faz de você um super-homem. Você continua sendo um homem. Você não é diferente de ninguém. Agora, porque você levita, porque você faz coisas paranormais, e daí? Você é homem do mesmo jeito, você é uma mulher do mesmo jeito, qual que é a diferença? Então, qual é a graça que tem de querer ser especial, diferente do outro? Faça o que fizer, aconteça o que acontecer, viva como você viveu. Ainda assim você continuará sendo você, mesmo que você não saiba quem você é. Isso não vai mudar o teu contexto. O Antônio, bandoleiro lá, foi pescar lá no Rio Apa. A Fátima nem sabe disso. Foi pescar com o vagalume. Levou o Ailton, cozinheiro. Levou o Tiago e o Afonso. Foram caçar. Aí o Ailton falou sem gaguejar. Só eu que vou cozinhar? O Antônio falou assim, Ailton, eu sou um homem justo. Sou um homem justo. Vamos combinar o seguinte nessa pescaria. O Ailton vai fazendo comida, aí a gente vai pescar, vai caçar. O primeiro que reclamar da sua comida, Ailton vai ter que assumir a cozinha. Você já ouviu essa história, Marco? Vai ter que assumir a cozinha. 3 dias esse povo caçando e pescando e o Ailton na cozinha. Numa barraquinha, parecendo aquele banheiro do mago ali, ó. Porque aquele banheiro é o prelúdio, é a desculpa para tomar banho nu para todo mundo ver. A barraca dele está desarmando. Diz ele que vai dar banho no Raimundo hoje, para botar bombacha no Raimundo. 3 dias, o Ailton se ferrando num calor desgraçado, Fátima. E os homens só bebendo, só rapaz. O Ailton falou, vou resolver esse problema, vou pôr merda na comida hoje. E colocou merda na comida. E o vagalume foi comer a comida. E a regra é, o primeiro que reclamar da comida vai ter que assumir a cozinha.
Vagalume pegou aquela sopa marrom lá, pá, botou na boca. Meu Deus, isso tem gosto de bosta, de merda. E lembrou, né? Falou, mas eu gosto. Ei, ei, é isso que vocês estão fazendo todo dia. Comendo bosta e dizendo, eu gosto de sofrer. É bosta, é merda isso, para que sofrer? Eu gosto de ser enganado, eu gosto de ser humilhado, eu gosto de passar dificuldade, eu gosto de ter um monte de preocupação, eu gosto de ter que suportar gente chato, eu gosto. É ruim, é uma merda, mas eu gosto. Porque eu aprendi, fui condicionado, que se eu reclamar demais da vida, Deus me castiga. Porque se eu reclamar, eu estou indo contra a minha sina, que eu aprendi no catecismo, que eu estou apenas pagando e por... Oh, sério, eu nunca comprei uma cerveja, eu bebo, hein? Eu ganho cerveja do universo. Nunca comprei um charuto. E eu não quero nem saber se custa caro. Até de terno eu tô. Porque eu não tenho nenhum compromisso com Deus nenhum, não tenho nenhum compromisso com demônio nenhum. Eu sei que eu faço parte desse universo e o universo precisa de mim. Diga isso, eu faço parte do universo e o universo precisa de mim. Eu não consigo imaginar, e eu não preciso criar Deus para mim, mas eu não conseguiria imaginar ter um Deus que fosse tão medíocre a tal ponto de não permitir que eu fosse a suprema inteligência. Eu não consigo. E por que é que vocês aceitam esse tipo de coisa? E olha, não estou falando mal de Deus de jeito nenhum, viu? Estou assim com ele ultimamente. Tô quase à direita dele. Tô quase à direita dele. Uhum. Você consegue... Para um pouquinho. Vocês até para pensar, sentem medo, porque vocês podem pensar que eu estou conduzindo vocês à blasfêmia. Blasfêmia é vocês continuarem sendo conduzidos para uma coisa pequena. Quer ver como que a coisa é pequena? Olha como a coisa é pequena. Dá o microfone aí. Os pais de vocês fizeram isso com vocês porque foi feito isso com eles. Você disse assim, no tocante a ensinar, não ensine essas crianças. Não ensine, elas vieram com o trama e o enredo delas. Deixe elas manifestar essa liberdade delas, elas não querem mais esse condicionamento. Fala para aquela criança ali, ó, ficar quieta, ela não vai ficar. Deixa ela livre, que ela tá fluindo aí, eu tô observando, ela tá fluindo livremente aqui, sabe? Então, não faça o que fizeram com vocês. Isso eu não estou dizendo para vocês também serem irresponsáveis, não se trata de irresponsabilidade, é aumentar o grau da sua responsabilidade com esses seres que estão aí, eles foram confiados a vocês, para que vocês, ó, se vocês reclamam que vocês foram podados, que os seus pais não deixaram vocês fazer nada, por que é que vocês fazem a mesma coisa com os filhos de vocês? Não façam isso. Deixa aquela criança, em vez de ficar num celular lá, deixa aquela criança botar o pé no chão, deixa aquela criança correr no sol, deixa ela perceber por ela mesma a experiência dela que o sol faz mal, entendeu? Deixa aquela criança pular na água para ela saber que ela pode se afogar. Antes de você fazer isso, eu te aconselho a ter um bom plano de saúde, mas foda-se. Vai lá. Quando eu propus ao Pedra Branca para a gente criar essa linha Mahá, essa ordem Mahá, a corrente Mahá, a ideia era isso aqui. Tirar vocês daquela coisa chata da seriedade de religião, sabe? Mas não tirar a responsabilidade, porque o ser religioso, ele é responsável por si, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Uma vez que ele se torna extremamente responsável por si, ele se torna responsável por tudo. Por tudo. Tudo que ele faz é um ato de responsabilidade, mas não velada. Uma responsabilidade despretensiosa, porque você sabe que você é responsável. Mas não é algo condicionado, é algo livre.
Não é algum imposto? Eu estava falando de aritmética aqui, aí eu estava pensando, a humanidade, ela precisa mudar os conceitos de educação. Ela precisa mudar. Meu aparelho foi enfiado dentro de um seminário lá, um tempo do caralho lá. Ninguém perguntou para ele se ele queria ir para lá. Foi colocado lá. Porque os pais pensaram que aquilo era bom para ele. É o pensar bom para o outro. Você tem que pensar o que é bom para você. A escolha, então é por isso que eu digo que esse livre-arbítrio de vocês é um livre-arbítrio numa prisão. Você pode, você está dentro desse quadrado, você pode isso. E ele foi enfiado lá para dentro daquela coisa lá. A pessoa, quando fica prisioneira e sai para o mundo aqui, se relacionou cedo, tem 4 pessoas excepcionais, são os filhos dele, dos quais 3 estão aqui, que eu tenho certeza que o coração dele está no paraíso por ter os 3 filhos dele aqui. Mas, por outro lado, como ser humano, não deve estar completo, porque deve estar pensando, a mãe dele está sozinha, a outra filha está na Alemanha, de alguma maneira, o ser humano tem essa racionalidade de pensar, quando eu trago meus filhos para cá, de alguma maneira eu desagrado a mãe deles também, e é natural do ser humano. Estou dando exemplo dele para falar que tem muitos de vocês na mesma condição. Na mesma condição. Então, esse tipo de coisa, as pessoas enfiam vocês nessa furada. São as pessoas que enfiam vocês nessa furada. Pensando... Oi? Pensando que é o melhor para você. O melhor para você é você ser livre de fazer suas próprias escolhas. O que a Raine falou ali, ó, eu caguendo para os outros pensam de mim. É o que os outros estão pensando. É o que os outros estão pensando. Né? E esses condicionamentos, eles são ruins. Não faça isso com seus filhos. Quem ainda for ter filho aqui, né? Não fa... eu espero que o filho do Walter com a Edeusita nasça livre. Livre. Entendeu? Livre. Que nem pro continente bem, que lá da ilha do Paquetá vá pro meio do oceano ser comido pelo tubarão. Não, esses condicionamentos são terríveis, mas o que eu quero lembrar para vocês é assim, ó, eu fui ouvindo vocês falarem a merda, mas lembre-se que quem se alimenta do que gerou a merda foi você. Então vamos se alimentar de coisa boa? Então quando eu criei a ódio, eu falei isso pro Pena Branca e acho que foi isso que cativou ele, que atraiu ele, que ele estava fugindo da terra. E foi isso, eu falei para ele assim, vamos ensinar as pessoas a ser livres. Vamos fazer com que as pessoas perto de nós sintam-se livres, para a gente brincar. Eu venho mudando ainda, tenho conseguido. Buzina na cabeça de 24 horas. Falo, ó. Né? Mas o sorriso dele é diferente. O sorriso dele é uma espontaneidade de paz. A paz é o sorriso eterno. Na paz você está sempre sorrindo. Né? Está em paz. E eu respeito isso. Nós estamos aqui hoje nesse grupo aqui, vocês já riram pra caramba aqui. Já riram pra caramba. Eu tinha uma frase que qualquer coisa eu falava para as pessoas, fala foda-se. Agora, qualquer coisa que acontecer, você fala, caguei. Verdade, caguei. E não há nada de errado nisso. Nós não estamos aqui para tirar Deus de vocês, nós estamos aqui para manifestar Deus em vocês. Manifestar Deus em vocês. Então, eu fico olhando e eu consigo fazer isso com vocês. Eu tenho essa percepção que eu consigo fazer vocês de verdade se libertarem dessas coisas. Se libertarem dessas coisas. Mas você não vai conseguir fazer isso no outro. Você tem que começar a fazer em você. Qual a dificuldade você tem de ser dócil? É bom para você, não vai te trazer amargura, não vai trazer... A Fátima falou de preocupação, de não sei o quê. Preocupação paga conta? Não. Raiva traz alegria? Não. Então,
É uma cartilha que vocês já leram e releram várias vezes, mas vocês são meninos teimosos que não fazem o dever de casa. Não fazem o dever de casa. Eu, para estar aqui hoje com vocês, eu poderia falar que eu deixei um monte de compromisso. Eu não tenho compromisso se não for comigo. Meu compromisso é comigo. Eu vou para onde eu quero, sou igual esse vento. Não sei de onde vim, não sei para onde vou e foda-se. Agora não é mais foda-se. Agora, caguei. Caguei. Né? Eu tô ali no templo ali e eu dou muita liberdade. Eu mando vocês ir lá para aquele salão. E eu fico percebendo que eles vêm melhorando, eles vêm melhorando, eles vêm melhorando, eles vêm melhorando. O Exu tem tomado atitude, tem conversado com as pessoas. É isso que tem que fazer. Se Maomé não vai à montanha, é porque ele é esperto. Para que ele vai lá subir? Para quê? Para troco do quê? Entendeu? Então, assim, ó, para alegrar o coração de vocês, porque eu sou o Deus da realização, eu vou dar agora para vocês. Eu acho que vocês, pelo que eu vou propor, vocês vão gastar menos de 5 minutos. Quem quiser ir pegar a sua cervejinha, agora é o momento. Depois nós continuamos essa porra. Oi? A voz vai falar. Vocês... Cala a boca, Gisele. Mentira. Ó, vocês receberam aí no celular, aí no grupo Filhos do Grande Espírito, ó, em dezembro, não enquanto de dezembro, essa coisa de Filho do Grande Espírito tá por fora, vai ser Filho das... Não, é o que eu tô querendo gadar o pé no... Eu não sei não, aquele índiozinho lá, viu? É o seguinte, ó. Vocês receberam uma oração aí, uma oração não, uma invocação, que a gente vai fazer, o mago vai conduzir isso, mas a gente, porque eu sou um bom anfitrião, é claro que vocês não vão fazer lá no sol. Não vão fazer dentro daquela represa para refrescar. Não, não vamos fazer aqui, tá? Então daqui a pouco eu vou mandar montar a ritualística aí no meio, e nós vamos fazer aqui. O mago vai conduzir essa ritualística. E assim, ó, quem estava cuidando daqui ontem me disse que a ritualística do Pena Branca, poucas pessoas conseguiram atingir o ápice de ir além da moldura, porque a maioria das pessoas está preocupada com frio. O ser humano é adaptável. Eu acho 1 milhão de vezes melhor você sentir frio climático do que você sentir frio interno, da alma. Esse frio que mata. Então vocês não. Ó, quando a gente. Ó, quando uma espiritualidade traz uma ritualística, é preparado todo um egrégora, é preparado, tem 1 trilhão de energia de espírito ali para poder absorver aquela intenção de vocês. Então, se vocês fazem por fazer, é melhor que não faça. Porque você vai ser mais um para depois falar, não aconteceu nada na minha vida. Só que você é tão vagabundo, você é tão covarde, que você não é capaz de falar, também eu não estava acreditando naquilo lá, eu fiz por fazer. Né? Então eu quero mais que você se foda. Vai tomar no cu. Tomar que você morra, que o Afonso seja o coveiro e jogue terra no seu peito, né, Raimundo? Cedo. Sabe por que vocês sentem essa angústia, essa tristeza dentro de vocês? Porque cada um de vocês nasceu com a semente da grandiosidade, de querer realizar uma coisa grande, sabe? De querer fazer coisas espetaculares. Você pode construir um arranha-céu, você pode construir uma torre, você pode construir um avião, você pode inventar uma máquina, um ultra rápido, você pode inventar tudo, mas isso é muito pequeno. Tudo que você faz vai ser pequeno, porque você é apenas homem, você é ser humano, porque grande é Deus. Porque grande é Deus. Então você pode ser inteligente, você pode até ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas isso é pouco, porque Deus é bom para o universo todo.
Aquela idiota concordando com a idiotice dessa. Entendeu? Até para ser idiota, você vai ser pouco idiota. Porque o diabo é mais idiota, ele fica brigando com Deus. Então, assim, ó. Se vocês não quebrarem essas escrituras, se vocês não quebrarem essa crença, tudo que você fizer, por mais que seja aos olhos do homem grandioso, é pequeno. Porque o homem não pode fazer grandes coisas. Porque quem pode fazer grandes coisas que é? Será? Se todos os avatares vêm e falam que ele está dentro de você. Ele está dentro de você, mas ele está aleijado, ele está ali. Você então é a camisa de força para que essa expressão não se manifeste. Sabe? Então é por isso, essa angústia de vocês tem endereço certo, crença limitante. Eu sei que é difícil, não é fácil vocês saírem disso, mas vocês precisam pular fora disso urgente. E eu tenho certeza que ao pular fora disso, vocês vão deixar triste o Deus da parede que fica pendurado, o Deus da imagem que fica pendurado, o Deus de barro e de gesso que fica imóvel, e quando vocês pularem para fora dessas prisões mentais, condicionais que as crianças fizeram com vocês, do outro lado dessas grades, vocês entenderão que Deus não é outra coisa senão liberdade. E na liberdade não há nenhuma barreira, não há nenhuma fronteira. Na liberdade há possibilidade de tudo, porque uma vez livre de tudo, você se livrará dessas angústias, você se livrará dessa pequenez, se livrará dessa limitação, se limitará dessas ordens, desses comandos, dessas coisas que fazem de vocês esses seres que estão aqui diante de mim. Eu não quero vê-los assim, eu quero ver vocês triunfar. Eu não quero ver ninguém chegar em primeiro, porque primeiro é um limite, quando chega em primeiro, para. Eu quero que vocês sejam infinitamente competidores, não com nada, mas com aquilo que te compete fazer, faça da excelência. Com aquilo que te compete, sua parte, minha parte dentro desse grupo é alegrar as pessoas. Alegra as pessoas. Minha parte nesse grupo é fazer comida, porco assado, frito, no tacho, às 2:30 da manhã. Foda-se. Quando eu cobrar um trabalho de você, eu vou olhar para você e falar, eu não tenho dinheiro, o que eu vou falar para você? Porque assim, ir para o inferno é uma escolha. Ir para o céu, ele tem que ir com você. Me lembrei de uma história de um camarada rico, que nem o vagalume, o primão, era avarento, egoísta, maltratava todo mundo, maltratava a família, maltratava todo mundo. Tipo o Gabriel, assim. Entendeu? Ó, cuidado vocês que têm parente com esse nome Gabriel, que é ruim, e se seu pai, alguém fazer algum saravá pro Gabriel, aquela macumba pega em todos os Gabriéis, porque Gabriéis é um só. Faz parte do todo. A falange dos Gabriel. E Gabriel é muito mal visto, sabia, no mundo dos espíritos, porque o José tinha saído para fazer móveis e ele foi lá e tá até hoje. José procurando Gabriel, se encontrar mata. Ei, não se trata de pensar grande, se trata de se reconhecer grande. Para com essa coisa de que tudo que vocês fazem é inferior diante das obras de Deus. Eu vi o Pena Branca dizer com maestria que vocês é a manifestação da criatividade dele. Não estão separados dele. Então, humilhava todo mundo e aí ele morreu. E é claro que quando uma pessoa ruim morre, todo mundo vai no velório para ter certeza que ele morreu. Morreu e teve todo aquele velório até esperar o último que chegasse, né?
E aí saiu o cortejo pro cemitério, e tá lá aquele cortejo. E aí, por acaso, o Raimundo estava na história. O Raimundo dirigiu um caminhão, né? Que tinha gasolina na carroceria, né? Tinha lenha, né? Era um caminhão de combustível. E aí a pessoa falou assim, nossa, que ele ia para o inferno a gente sabia. E o caminhão entrou no cortejo. Falou, o que a gente não sabia é que quem vai para o inferno tem que levar o próprio combustível. É isso que vocês estão fazendo, sabe? Vocês estão indo para o inferno e estão levando o próprio combustível, essas crenças de vocês. Isso é o combustível que mantém vocês no inferno, esse inferno de vida regrada, esse inferno de uma vida que não dá certo. Não é que a vida não dá certo, quem não está se acertando na vida é você. Por causa dessas idiotices. É uma ansiedade, é um limite, eu preciso ir embora, eu tenho compromisso. Será que você tem mesmo compromisso? E se a morte te acha ali em cima daquele aterro da lagoa ali, cadê seu compromisso? Cadê teu compromisso? Você tem compromisso não é com a vida, porque a vida você já tem, você tem compromisso em viver essa vida. E fazer dessa vida um belo acontecimento, uma coisa que vai virar marcante na sua existência. Quando você for embora daqui, você levará isso com você. Essas experiências. Já parou para pensar você viver numa eternidade sendo egoísta, sendo maldoso, sendo fofoqueiro, sendo uma infinidade de coisas? A troco do quê? Eu trabalho com pessoas que eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes são as pessoas que me questionam. Esse é o inteligente. Esse é o inteligente. Sabe? De amém em amém, as igrejas estão cheias. Assim seja, nunca é. As crianças não têm nem coragem de falar assim, será, assim será, não. Assim é. Amém. Assim seja. Seja. Essa palavra seja tem uma coisa macabra por trás. Seja, ali tem um condicionamento conforme a vontade de quem? Você já parou para perguntar se Deus está disposto mesmo? Você está lá pedindo, é vontade de Deus. Você acha que Deus está disposto mesmo a te atender? Se é você que não está fazendo nada de diferente? Se é você que está com essas merda retida na sua mente, na sua cabeça? Tem pessoas lá, como que chama lá aquela porcaria que eles fazem no Oriente lá, que a pessoa fica de ponta cabeça, não sei quanto tempo para alcançar a iluminação lá. Como que chama aquilo lá? Tem um nome daquela bosta lá. É? Não tem? É. Que perca de tempo. Como que é aquela desgraça lá? Como que é aquilo lá? Fica lá. Quer ativar, vai correr, vai fazer alguma coisa, vai dançar, vai transar. Verdade, agora fica lá igual um idiota lá. Que perda de tempo isso, as pessoas fazem todo dia, é que nem vocês indo para academia. Foda-se o que vocês pensam a respeito disso, ó. Coração humano foi feito para bater a quantia certa. Quando isso, você zerar isso aí, você vai morrer. Então, meu querido, tá tudo errado essa coisa aí. Tá? É que eu não tenho. Daqui um dia eu vou ter uma fisioterapeuta que ela vai falar isso, ó. Vocês vão para essas porcarias de academia se rebentar. Se rebentar. Do quê? Pode, arma uma rede, tente, fica tranquilo na Gozolândia, pô. Vai fazer o quê? Se você fosse feito para correr, você seria o carro de Fórmula 1 ou uma lebre. Você não é uma lebre. Você é um ser humano, você foi feito para caminhar paciosamente, para admirar, para poder, sabe? Ainda inventaram o carro, ainda é bem que inventaram o carro. Porque diminui bastante o esforço. Né? Não é? Aí, mas ó,
O carro foi feito para você andar rápido, não é para você andar igual vagalume. Com o carro andar mais lento do que se andasse a pé. Ó, comigo a parada funciona assim, ó. Ei, se você quiser algo de diferente na sua vida, eu quero olhar para você e ver, encontrar em você uma diferença a cada instante. Não seja a mesma pessoa. As pessoas falam mal de você, não, elas não falam mal de você, elas falam do mal que há em você. E você não percebe. E você fica bravo, porque você foi descoberto. Entendeu? Você fica bravo. O problema da intriga está aí, porque você foi descoberto, tiraram sua máscara. Mas você quer ficar bravo. Se sou vocês, num momento desse aí que fizesse uma coisa dessa comigo, eu me transformaria imediatamente para peraí, onde há fumaça e onde há fogo, a cinza. A cinza. Morra daquela coisa, quando alguém te aponta um defeito seu, não fique bravo, pesquise aquilo em você e transforme aquilo, que nunca mais ninguém fale que você é daquele jeito, porque você não é daquele jeito. Você está daquele jeito, é diferente. Se vocês quiserem prosperar, e esse é o bem de cada um, eu vou falar para vocês, vocês não vão conseguir prosperar para o lado material na vida se vocês não se enriquecerem espiritualmente. Isso é fato. E enriquecer-se espiritualmente não é ficar de joelho, não é ficar rezando, não é ficar fazendo nada disso. Já foi dito dentro daquele templo, você ser muito consciente. Qualquer circunstância que se apresentar, fazer as peneiras de Sócrates lá, de Pitágoras, é diferente. Sócrates, Pitágoras, sei lá. Você fazer uma coisa diferente. Diante dessa situação, meu caboclo reagiria como eu estou pensando em reagir? Diante dessa circunstância, meu preto velho ou minha preta velha reagiria como? Diante dessa circunstância, meu boiadeiro reagiria como? Bom, os três chegaram à conclusão que o que estão me falando não está certo e que isso aí é um insulto para mim, que isso aí. Então tá bom, nem vou precisar responder, nem vou precisar pesquisar, vou reagir como meu Exu. Mata. Não, questione isso em você. Como é? Você é um... tem uns idiotas que vivem falando sou espiritualizado. Que espiritualizado para você é iluminado. Espiritualidade ativa é iluminação pura. Como é que eu reagiria? Até como uma criança, como meu herê reagiria a essa circunstância? Vocês criam chupeta, vocês são neném, dengado, tudo é chupeta para vocês. Sabe? Se tira a chupeta de vocês, vocês choram, vocês mendigam. Ei, tua infância já foi, cresça. Uma pessoa que cresce, uma pessoa que se torna adulta e esquece os brinquedos de criança, essa pessoa não é derrotada jamais. Mas cresça. Não abandone a tua criança no tocante à inocência, na admiração de aprender a admirar tudo que acontece na sua vida. Mas cresça, seja adulto. Uma pessoa adulta dificilmente é derrotada. Mas assuma sua maturidade. A palavra adulta vem para maturidade. Tá? É só entender o processo da fruta. A fruta, depois de madura, produz o quê? Está aí a natureza te mostrando. Se você não amadurecer, você não vai produzir o quê? Tá, mas uma vez que a fruta esteja madura, qual é o sabor dela? Doçura. Aí, entendeu? Encaixou. Entrou. Então a regra na ordem é essa aí, ó, alegria, doçura. O Pena Branca disse de amorosidade. São todas coisas que não se compram em lugar nenhum. São todas coisas que se acham em qualquer pessoa. São todas coisas que só basta um pouquinho de boa vontade
e o universo faz o resto. Ok? Me dá aquele microfone de mão ali. Dá para uma água. Nós vamos fazer uma... Eu preciso que mais ou menos para frente, o Afonso, levanta, Vani. Bem por aí, assim, mais um pouquinho para cá. Ó, centro daquela viga lá. Vou mostrar para vocês como é que a gente mata as pessoas e depois ressuscita elas, entendeu? Eu posso falhar, eu tenho 3 tentativas. Se eu não conseguir, você vou trazer outra pessoa e depois outra pessoa. Pode ser que alguma escape. Aí, Afonso, tem alguma tampa, alguma coisa ali, ó. Vamos fazer como se for um sol aí. Ali, aquela tampa lá, ó, dá exatamente certinho. O quê? Pode parar com essa patifaria de velho. Tô achando que eu tô sendo espionado.